Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No programa de hoje, partidos políticos no Ceará se comprometem a não contratar mão de obra infantil. E você vai ver ainda. Copa do Mundo 2014, MPT preparações para coibir tráfico internacional de crianças durante Campeonato Mundial. Operação Rodovida, fiscalização identifica irregularidades em estradas mineiras. MPT flagra exploração sexual infantil na Paraíba. Cresce o número de emissões da carteira de trabalho no Brasil. E no quadro MPT Responde, procuradores do trabalho tiram dúvidas do cidadão. Esses são os destaques de hoje do Trabalho Legal. Nesta época de período eleitoral, o MPT no Ceará vem intensificando as ações contra a exploração do trabalho infantil. Em audiência pública, os partidos se comprometeram a coibir o uso de mão de obra de menores. Representantes e dirigentes de partidos políticos no Ceará assinaram o termo de ajustamento de conduta. A intenção é que nem as legendas e nem os candidatos contratem crianças e adolescentes para as atividades de campanha das eleições deste ano. O objetivo da audiência pública foi buscar dos partidos o compromisso de não utilizarem na campanha eleitoral, diretamente ou por meio de seus candidatos, o trabalho de adolescentes. De um modo geral, os partidos não têm se oposto, não têm buscado esse compromisso. Em 2008, todos os partidos firmaram esse compromisso. Agora, em 2010, já realizamos a audiência, né? Parte dos partidos assinaram e os outros que não assinaram estão sendo convocados. Se não houver assinatura, aí será ajuizada uma ação civil pública com esse objetivo. São atividades como panfletagens, comícios, carreatas e bandeiraços que não devem ter a participação de menores. De acordo com a pesquisa nacional de amostra por domicílios realizada pelo IBGE em 2008, o Ceará tem cerca de 300 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho. O estado é o terceiro do país neste ranking negativo. Neste período de campanha eleitoral, o Ministério Público do Trabalho no Ceará quer intensificar as ações de combate ao trabalho infantil. O PDT firmou o compromisso, vestiu a camisa com seriedade e apoiou o fim do trabalho das crianças e dos adolescentes nessas eleições de 2010. A gente não só pretende, nós vamos cumprir a risca para que nenhuma criança nem adolescente possa participar dos trabalhos políticos. Nós acatamos, né, com a integralidade do termo e parabenizamos o Ministério Público do Trabalho pela iniciativa de congregar os partidos no sentido de atuarmos na defesa dos interesses das crianças e dos adolescentes. Esta não é a primeira vez que o Ministério Público do Trabalho volta as atenções para a erradicação do trabalho infantil em época de eleição. Em 2008, o Ministério Público do Trabalho no Ceará e os dirigentes das agremiações políticas já haviam firmado um compromisso. Este ano, o objetivo é repetir a experiência que trouxe resultados positivos. O partido que descumprir a determinação será penalizado com multa de R$10 mil por criança ou adolescente encontrado em situação de trabalho. Ainda faltam 4 anos para a Copa de 2014, mas o Ministério Público do Trabalho já está atento às possíveis ações de estelionatários que se aproveitam da inocência e do sonho de milhares de crianças para aplicar golpes. E até o Campeonato Mundial, o MPT vai combater irregularidades que envolvam crianças e adolescentes. Ainda faltam 4 anos para a Copa de 2014. Os futuros Ronaldinhos e Cacás da seleção já se preparam. É neste campo de terra batida que eles improvisam os primeiros lances. As crianças são moradoras de uma favela que fica perto do centro de Brasília. O sonho é ser um grande craque do futebol, encenar no Maracanã o hexacampeonato brasileiro. Para essa garotada, o esporte representa uma oportunidade de vencer na vida. Meu sonho no futebol é estrear na seleção brasileira. Eu assisto na televisão aí, vários goleiros agarrando, que nem o Rogério Ceni. Tenho um sonho de ser ele. Quando acordo também ser o jogador, quando eu vou dormir, também quando tem jogo pra mim.
Mas todo cuidado é pouco na hora de se aventurar nos campos. O sonho pode virar pesadelo. Essas crianças ainda não sabem, mas os aliciadores do trabalho infantil aproveitam a ingenuidade das famílias para aplicar golpes. O Brasil vai vivenciar esses dois grandes eventos esportivos mundiais, Copa e Olimpíadas, e com eles vem também a possibilidade de uma série de ilicitudes que está na órbita da atribuição do Ministério Público combater. Vem a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, vem o aumento da exploração de crianças e adolescentes no mundo dos esportes, na formação do atleta, em especial no mundo do futebol, vem o próprio aumento do trabalho infantil nas cidades onde vai haver sede dos Jogos da Copa e onde vão haver as Olimpíadas. Por isso, os procuradores do trabalho da Coordenadoria de Combate à Exploração Infantil já estão atentos às possíveis ações de estelionatários. Reunidos no MPT em Brasília, eles discutiram ações para prevenir a exploração de crianças e adolescentes durante os preparativos da Copa de 2014. O tráfico internacional de crianças preocupa. Não é fácil combater o trabalho infantil e precisa-se de tempo para isso e, portanto, o Ministério Público do Trabalho já está pensando em planejamento de atuação para fazer frente a essa realidade por ocasião da Copa e das Olimpíadas. A reunião ainda discutiu o projeto MPT nas escolas, onde são entregues cartilhas educativas com informações do que é o trabalho infantil e as metas nacionais para o próximo ano. A Cordinfância pretende aumentar as fiscalizações nos lixões. O trabalho legal já mostrou essa atuação nos aterros sanitários de Brasília. Depois de uma adolescente que foi esmagada por um caminhão que descarregava o lixo, o MPT firmou termo de ajustamento de conduta e determinou a imediata construção de um muro, além da contratação de fiscais fixos do Serviço de Limpeza Urbana. Eles monitoram o local 24 horas para evitar a entrada dos menores. Veja a seguir: MPT fiscaliza irregularidades em estradas mineiras. E ainda, no quadro MPT Responde, inspeção no campo e diferenças entre MPT e Ministério do Trabalho e Emprego. Não saia daí, a gente volta já. A pedido do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, aeroportos do Nordeste vão ser sinalizados com cartazes e banners com mensagens contra o turismo sexual infantil. A campanha também conta com vídeos em diversos idiomas, alertando que a prática é crime. Informações: www.prt13.mpt.gov.br. Em ação conjunta, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal encontraram motoristas trabalhando de maneira irregular nas estradas que cortam Minas Gerais. A fiscalização aconteceu em Montes Claros. A Operação Rodovida está ocorrendo em Montes Claros. O procurador-geral explica por que a cidade foi escolhida para esta operação. Na realidade, essa operação que denominamos de Operação Rodovida, ela pretende fazer um diagnóstico não só da região metropolitana, como fizemos na região de Betim, mas também em várias rodovias federais em que há muito transporte de carga. Para realizar esse diagnóstico, os procuradores aplicaram questionários. A intenção era investigar casos de extensa carga horária e identificar os empregadores que pressionam os motoristas com prazos apertados para a entrega da carga. A partir do levantamento de cada trabalhador, é possível também já instaurar inquéritos civis públicos para investigar a conduta daquele empregador específico que impõe jornada de trabalho excessiva, que paga por quilômetro rodado. Então, além de propor uma mudança legislativa. Este motorista está vindo de Maceió e deve entregar a carga em São Paulo nos próximos dias. Ele é autônomo e por isso faz sua própria carga horária. Eu acho um trabalho legal, porque, veja bem, existe ainda muitas pessoas que não estão conscientes aí, tá? E acabam se drogando, tomando remédio aí para ficar horas acordado. E devia existir mais a fiscalização, sim, né? É de grande importância. Agildo também tem sorte. Ele está cortando o Brasil, mas tem horário de trabalho definido e por isso dirige com mais segurança. Ele
Ele está vindo da Paraíba e o destino final é Santa Catarina. Deveria existir sempre esse tipo de operação, entendeu, nas estradas, para evitar, porque evita muitos acidentes aí, porque tem motorista que excede o horário de trabalho. Eu costumo rodar de 6 da manhã e 6 da tarde só, entendeu? Mas tem gente aí, tem muito motorista que ele roda a noite toda, às vezes 24 horas, 36 horas sem parar. E aí isso vem até, é o que às vezes provoca muito acidente, o excesso de trabalho. Uma das preocupações do Ministério Público é o uso de substâncias inibidoras do sono, que são as vilãs em grande parte dos acidentes nas estradas brasileiras. Este motorista parado durante a operação, por exemplo, foi flagrado no teste de bafômetro e impedido de continuar a viagem. Um colega foi quem ajudou e assumiu a direção do veículo. Ele não quis falar com a nossa reportagem. No MPT Responde de hoje, você vai entender a diferença entre Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. Qual a diferença do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego? O Ministério Público do Trabalho é um órgão do Ministério Público da União. Ele é responsável pela proteção de direitos constitucionais dos trabalhadores. Já o Ministério do Trabalho, ele é um órgão do Poder Executivo. Ele faz a fiscalização do trabalho e aplica multas aos empregadores. Quais são os itens fiscalizados pelo MPT em ação no campo? Em todas as atividades de campo, o Ministério Público do Trabalho, com seus parceiros, a Fiscalização do Trabalho e a Polícia Federal, nós buscamos verificar aqueles equipamentos que condições de trabalho desse trabalhador, que não ofereça risco à sua saúde. Né? A ação é já as ações, o trabalho no campo, seja em carvoarias, usinas de álcool ou mesmo na lavoura, são trabalhos ainda que oferecem riscos aos trabalhadores. Então nós fiscalizamos se esses trabalhadores, por exemplo, estão com os equipamentos de proteção individual, que vai desde um chapéu até a botina usada por esse trabalhador, né? Para que ele não sofra riscos à sua saúde. Então, essa é a grande relevância, porque o posto de trabalho no campo, ele não basta ser um posto de trabalho, ele tem que estar revestido de dignidade. E o trabalho no campo, ele é um trabalho de alto risco. Então, nós temos que estar lá sempre presentes para ver se todos esses itens estão sendo cumpridos que diz respeito à sua saúde e segurança. Especialmente o cumprimento da norma regulamentadora 31, que é a norma que regula, né, no campo as atividades dos trabalhadores e dos empregadores também quanto às suas obrigações. Trabalhador terceirizado tem o direito assegurado pela CLT? O trabalhador terceirizado possui direitos como o trabalhador normal, desde que ele esteja vinculado formalmente a uma empresa. Quando ele é cooperado, ele não tem os direitos trabalhistas, né? Então o Ministério Público garante esses direitos, no caso de descumprimento pela empresa. Então ele tem os mesmos direitos de férias, 13º, fundo de garantia. Só não vai ter os direitos da categoria quando eles estão vinculados ao dissídio coletivo da categoria, uma vez que ele pertence a outra categoria. Veja no próximo bloco. Infância roubada, MPT flagra exploração sexual infantil na Paraíba. E ainda, cresce o número de emissões da carteira de trabalho no Brasil. A gente volta já. O Ministério Público do Trabalho em Campinas flagrou crianças trabalhando em fazendas de vários municípios, entre eles Mogi Guaçu e Araras. Dezenas de pessoas também exerciam atividades sem registro na carteira de trabalho. Os proprietários das fazendas foram notificados pelo MPT. A fiscalização contou com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego. Mais informações, www.prt15.mpt.gov.br. O MPT flagrou uma situação preocupante na Paraíba. Crianças e adolescentes se prostituindo em estradas. Até o fim do ano, 80% do estado vai ser monitorado pelo MPT, em conjunto com a Polícia, Vara da Infância e da Juventude e Ministério Público Federal. A rodovia 230 é a terceira maior no Brasil. São 4.000 quilômetros de extensão que cortam todo o estado da Paraíba.
É no final da noite, próximo à cidade de Patos da Paraíba, que esta jovem menor de idade busca o sustento da família. A prostituição nas estradas tem se tornado comum. Os valores cobrados pelos programas são inacreditáveis. Você tem quantos anos? 16. Arruma assim agora. Está cobrando quanto por o programa? 15. Meninos e meninas perdem a infância com a promessa de sucesso e dinheiro. Aventuram-se em outros países, modificam o corpo e assumem dupla personalidade. O tráfico internacional de adolescentes não assusta as famílias dos jovens. Ele enganava ela com coisa de criancinha, pipoquinha, bobões. Ela chegava aqui com a barriguinha cheia, tomada banho. O MPT na Paraíba estava na equipe que fez todos esses flagrantes. Junto com o Ministério Público Federal, Vara da Infância e da Juventude e Polícia, foi um mapeamento das principais áreas de risco da prostituição infantil. Prostituição é trabalho infantil. A OIT considera pela Convenção 182 uma das piores formas de trabalho infantil e é dentro da prostituição que o Nordeste brasileiro é o primeiro lugar em impunidade no mundo. O projeto pioneiro de fiscalizações em rodovias e mapeamento foram apresentados pelo Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. Ele disse ainda que não pode confirmar quando vão ser feitos os próximos flagrantes, porque pode atrapalhar a investigação. Mas garante que até o fim do ano, 80% da Paraíba será monitorada. É um trabalho lento, são 3 anos de luta, mas eu acho que as sementes estão sendo plantadas e acho que alguns solos não serão inférteis. Desde 2008, a carteira de trabalho informatizado oferece mais e protege as informações dos trabalhadores contra fraudes. 8 estados contam com o sistema. Independente da versão, manual ou informatizada, este ano o número de emissões do documento cresceu 3,5% em relação a 2009. A auxiliar administrativa Rafaela Pumini, de 23 anos, foi à Delegacia Regional do Trabalho para retirar a carteira de trabalho. Ela conta que sente orgulho de fazer parte dos milhões de brasileiros que trabalham na legalidade. O importante para mim é que eu tenho meus benefícios seguros, porque é muito desconfortável você estar num lugar onde que você já está errado o começo de não assinar a carteira, então você pensa, nossa, o meu FGTS, os meus benefícios, rescisão, minha comprovação de que eu trabalhei lá, meu depósito de INSS que vem me ajudar futuramente, talvez num acidente, numa aposentadoria, entendeu? Eu me acho bem mais assim. A carteira de trabalho é um documento obrigatório para quem vai prestar algum serviço a outra pessoa, tanto no comércio como na indústria ou no trabalho doméstico. É neste documento que comprova sobre a vida profissional do trabalhador. Criada por decreto-lei em 1969, a Carteira de Trabalho e Previdência Social garante ao empregado acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego e o FGTS. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, em média, 530 mil carteiras de trabalho são confeccionadas por mês em todo o Brasil. E o número de documentos no país cresceu 3,5% no último ano. Sem dúvida, é uma coisa que nos gratifica ver que, pelas ações de governo, de fiscalização e pela própria ação do Ministério Público do Trabalho, houve um aumento substancial nos últimos anos número de registros em carteira. Isso reflete um bom momento que vive a economia e, por outro lado, uma ação mais intensiva do Estado na fiscalização. Para tirar a carteira de trabalho, o cidadão deve procurar as delegacias regionais do trabalho, postos de atendimento ao trabalhador, prefeituras ou mesmo sindicatos trabalhistas. O empregado deve apresentar 2 fotos 3x4 recentes, carteira de identidade, certidão de nascimento ou certidão de casamento original. Cópias autenticadas também são aceitas. No Brasil, o empregado só pode trabalhar sem o documento durante 30 dias. Para combater fraudes trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho promove ações de fiscalização nas empresas de todo o país para garantir ao empregado o direito de ter a carteira de trabalho assinada. De imediato, quando ele entra, ele entrega a carteira contra recibo e o empregador tem 40
horas para proceder às devidas anotações e devolver a esse trabalhador a carteira devidamente assinada também em 48 horas, dentro dessas 48 horas, e contra recibo, para provar que ele recebeu a carteira do trabalhador e que ele devolveu a carteira, anotando inclusive a hora. Aí a gente conta de hora, né? 24, 48 horas. O Trabalho Legal fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail para pgt.trabalholegal@mpt.gov.br ou ligue 61 3314 8058. A sua participação é muito importante. E se você quiser saber mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.